Haja luz. Seja bem-vindo ao canal Haja Luz, o canal que traz luz para o seu dia. Fala galera, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Rocine. Meu nome é Vanessa. E queremos meditar com vocês hoje sobre 1 Timóteo, capítulo 3, as qualificações dos bispos e dos diáconos. Queremos meditar na questão do primeiro ministério. O primeiro ministério nosso, eu digo que todo homem é um pastor porque Deus deu para ele uma família, para quem é casado, né? Então, todo homem é um pastor quando tem uma família, tem um pequeno rebanho, né? Pequeno rebanho chamado família. Então, você precisa cuidar bem da sua família e todo ser humano tem um chamado com Deus, né? Para a obra do Senhor nessa terra. E não adianta a gente focar na obra do Senhor se antes nosso primeiro ministério, que é a nossa família, não esteja alinhada com o Senhor. Então, primeiro, Deus quer que o seu primeiro ministério esteja em pleno funcionamento, alinhado com Ele, para assim depois o ministério do Senhor, o ministério de fora da sua casa, também seja frutífero. Porque não adianta a gente ter um ministério fora frutífero se o nosso primeiro ministério esteja morrendo ou talvez até morto já. Então, Deus está fazendo isso conosco aqui em casa. Assim que a gente se converteu, né, a Jesus Cristo, a gente se converteu em casa. Hoje eu não vou contar o nosso testemunho, tá? Ainda vou contar esse testemunho aí em detalhes. Hoje eu quero meditar sobre o primeiro ministério. E Deus vem tratando a gente, né, a cada detalhe do nosso casamento, nossa casa, nossa família em geral, né, esse primeiro ministério. A gente entender e praticar as nossas posições, eu como posição de marido, de pai e até mesmo de filho, como meu pai e minha mãe que ainda são vivos, graças a Deus. Então a gente precisa primeiro corrigir toda essa estrutura, que é a base, que é o primeiro ministério, para então Deus nos usar, né, fora também, que é o ministério de fora, ministério do Senhor. Mas esse ministério aqui, que é a família, Deus nos deu e Deus quer que nós cuide desse primeiro ministério. Então, eu vou ler aqui para a gente meditar em cima da leitura, beleza? Vamos lá. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Quero frisar muito bem isso aqui. E que governe bem a própria casa. Isso é na palavra do Senhor, na Bíblia. Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui está fazendo uma pergunta, tem uma interrogação aqui. Só essa parte a gente já consegue meditar. Vamos continuar mais um pouco. Não seja neófito, não seja iniciante. Espera o momento correto. Primeiro se aprofunde na palavra do Senhor. Pratique ela. Primeiro se fortaleça. Tenha bagagem, estudo. Tudo isso, né? Para depois você estar assumindo aí um ministério. Pois se alguém não seja neófito, iniciante, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo.
semelhante quanto a diáconos. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdia ganância, conservando o ministério da fé e com a consciência limpa. Amém? Vou fechar aqui a Bíblia. Agora iremos meditar um pouco em cima dessa palavra que aqui foi dada. Então, gente, é o seguinte. Aqui está ensinando que o primeiro ministério é a nossa casa, como eu já falei. Então não adianta a gente imagine você. Você começa um ministério, você tem um chamado, um exemplo, a pastor, vamos dizer assim. E teu ministério está começando a gerar frutos, pô, tá show de bola. E aí no meio desse caminho, você tem aí um rompimento no seu casamento. Você tem um divórcio. Você divorcia da sua esposa. Imagina a cabeça, as pessoas dentro da sua igreja, do teu ministério, e principalmente as pessoas de fora vendo isso. Falando, aquele ali, aquele cara que tem uma igreja, aquele pastor lá, separou da mulher. Ué, na Bíblia não fala de divórcio, só pode divorciar se tiver ou a pessoa em caso de adultério, você pode divorciar, né? Mas fora isso, não se divorcia. Casamento é para a vida toda. Deus uniu o homem e a mulher. Casou, aquilo que o homem uniu, homem nenhum separa. Então o casamento é para a vida toda. E não, a gente não deve ficar trocando de marido e mulher. Isso na palavra do Senhor explica isso mais a fundo. Não vou meditar sobre essa questão agora. Então assim, mas sabe o que acontece com isso? Que a gente vê muito, é porque as pessoas pensam muito na obra externa do Senhor, né? Não falando que não deva pensar, mas primeiro o primeiro ministério é a sua casa. E vai pra fora, e vai pregar, vai cantar. De repente tem gente que tem o dom da música, né? Do louvor. E vai cantar, sai, e faz isso, faz aquilo, e fica em viagem. E seu primeiro ministério, né? Ele cai, ele acaba. Filhos jogados ao mundo. Nesse momento que tá na palavra de Deus, que é o laço, né, do diabo. O laço do diabo, porque o diabo vai aproveitar essa brecha que você deixou e ele vai se instalar ali. Aí ele vai agir no teu filho, na tua filha, vai corromper eles. Aí um exemplo vou te dar. Imagino que eu sou cantor gospel, né? Eu canto pra Deus. Saio, faço turnê, show e um exemplo, aí a minha filha, ela sente falta do pai, né? Dentro de casa. E aí ela vê o pai cantando fora, vê o pai ministrando a palavra do Senhor, e dentro de casa o pai é ausente. E aí o diabo vai entrar nessa brecha que você deixou, o diabo vai entrar com amizades ruins para sua filha ou para o seu filho. O que vai adiantar ganhar o mundo e perder a sua casa, sua família. Que é o principal. O principal é a sua família. Jesus ama a família, ele criou a família. Sim, ele construiu a família. Então se você ficar ausente, então por isso tem que ser saudável, gente. Tem que ter sabedoria, equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. Então, aí eu tô cantando na rua, cantando. Quando eu vejo, eu perdi minha filha, né? Eu vejo muito filhos de cantores gospel, pastores, que se perderam. Mas se você puxar legal, você vai ver que o erro estava ali, nesse primeiro ministério. Esqueceram do primeiro ministério, abandonaram o primeiro ministério. E aí perderam casamentos, perderam filhos. E o que adianta? Ganhar milhares de almas lá fora e a sua família. Sua família. Seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo. Perder na mão do inimigo. E Deus deu o primeiro ministério, que é a família. Então, se você não cuidar disso, você já tá errando. Sim. Não adianta. Você já tá errando, você já tá errado já. Já tá em desobediência. Já tá em desobediência, porque se Deus mandou cuidar, te deu para você cuidar. Para cultivar o seu casamento, a sua família, o seu lar. Que é o primeiro ministério que o Senhor deu para o homem e para a mulher. E dentro disso tem princípios, né? O homem, governante, a mulher, a cooperadora, e por aí vai. Isso tudo, não sou eu que estou dizendo. É a palavra do Senhor que diz. Então, se cada um souber ficar na sua posição, no seu papel, o casamento vai ser frutífero, ele vai prosperar. Naturalmente. E quando eu falo prosperar, não é só financeiramente, não. Prosperar em alegria, felicidade. Muitas pessoas buscam no mundo
conselhos, terapia de casal, não sei o quê. Mas se você pegar a palavra de Deus, você já vai ter tudo que você precisa. Porque naturalmente você lendo, o Espírito Santo vai ministrando em você, que quando você vai ver o casamento destruído, virou, nossa, Verdade. lindo. Então, assim, quando a gente segue esses padrões da Bíblia, qual é o padrão da Bíblia entre o homem e a mulher? O casamento. O homem, ele governa a sua casa, né? Ame a sua esposa como Cristo amou, amou e ama a igreja, né? Que é um amor sacrificial. Cristo morreu pela sua noiva, a sua igreja. Então o marido tem que morrer, se necessário, para sua esposa. Então, olha que amor. E a mulher tem que submeter. Então, se o marido pratica isso, ama a esposa nesse nível, automaticamente a sua esposa também vai cumprir o papel dela, porque vai ser uma coisa prazerosa. O que é submissão? Que fala submissão? Eu tô numa missão, né? Deus nos chamou e ela tá não tem o subsargento, é alguém que tá atrás, no caso do lado, né? Alguém que tá do seu lado te auxiliando. Ou de repente ela vê algo que eu não tô vendo, ela fala: amor, ó, tô vendo um negócio ali. Ó, tá... É um complemento. Ela me complementa, eu falo: é mesmo, amor. Me complementou. Então, assim, ela é submissa em questão do lar. Ela cuida de nós, do lar. Eu também ajudo ela no lar, né? Ela não é minha escrava, ela é submissa à minha missão. Que tem muitas pessoas que acham que esse nome submissão é horrível, né? É uma coisa... Não é, a mulher faz com prazer. E isso é princípios de Deus, gente. Princípios de Deus. Quando você exerce os princípios de Deus, o mandamento de Deus, aí sim o seu casamento vai ser próspero. Quando eu falo próspero, a gente sempre, quando fala próspero, entende de dinheiro. É riqueza. Próspero é feliz, firme. Porque que adianta ter muito dinheiro e não ter felicidade? Isso não é prosperidade. Então, Deus vai abençoando, porque você está na sua posição. Eu como homem da casa, como governante, e ela como esposa idônea, esposa submissa na missão que foi dada para nós. Edificando lá, a mulher edifica lá. Então, assim, para ela é um prazer ser submissa. Estar na missão, estar ao lado do marido. Porque quando o marido ama ela, assim como Cristo ama a igreja. Então, se cada um ficar na sua posição, é um casamento que não abre brecha para o inimigo, que é Satanás. Eu vejo muito casamento que a mulher tomou a rédea do casamento. Ela tomou o governo do homem. Porque na Bíblia o governo está na mão do homem. Adão e Eva. O governo estava na mão de Adão. Então, a mulher, às vezes, toma essa posição do homem e o homem fica sem a sua essência, sem a sua identidade de governante, aquilo que Deus colocou no homem. E aí ela toma um lugar que não é dela. E aí assim o marido fica frágil, né? Fica apagado, ele fica anulado. Tudo destrói. Fica anulado. E aí ele sente essa carência de ser o governante, porque a essência que Deus deu nele é de governar. E aí a mulher tá tomando essa posição, e aí tudo fica desordenado. Porque, quer ver um exemplo perfeito para isso? Eu sempre coloco esse exemplo, a mesa e a cadeira, né? Aí você está comendo em cima na mesa, sentado na cadeira, comendo na mesa com um prato de comida, né? E isso eu estou simbolizando a mesa e a cadeira, o homem e a mulher. Tira a cadeira e come sem a cadeira. Você vai comer em pé. Não é ruim? É ruim, correto? Beleza. Agora, tira a mesa. Você vai comer sentado, mas com um prato na mão. Também não é ruim? Então você concorda comigo? São posições diferentes? Não são posições diferentes? Então imagine se a mesa quiser ficar em cima da cadeira ou a cadeira em cima da mesa. Vai ficar fora de lugar, fora de posição. Então os dois são importantes. Eu sou importante aqui na minha família, né? Nosso lar, nosso primeiro ministério, e também ela é muito importante também. Ela tem um papel dela e eu tenho o meu. Eu exercito o meu papel e ela exercita o papel dela. Então, um exemplo.
a lâmpada queimou. Aí o marido não sabia nem trocar uma lâmpada. Aí, não, se vira aí, não sei fazer isso não. A mulher vai lá trocar a lâmpada pro marido. Então é papel de homem. Em Papel, pequenos detalhes. É o homem que tem que é. assumir. Eu que trabalho na rua consertando geladeira, muitas das vezes a mulher me chama no WhatsApp para fazer um conserto. E beleza, quando eu chego lá, a mulher me atende, ela tá tomando a frente da situação. E quando eu vejo o marido tá. Já cansei de acontecer isso. O marido tá dentro de casa, não tava trabalhando nem nada. Dentro de casa jogando videogame no sofá e a mulher exercendo esse papel Tomando conta. de marido, de cuidar do lar, de resolver os problemas do lar, de ser o governante. Governante é isso. Seu cabeça. É isso, ele tá colocando essa função para cima dela. Então também tem o erro do marido em relação a isso, não só da mulher. Então o marido ele se ausenta do papel dele, porque fica de repente no TikTok, no Instagram, no videogame, e se ausenta do papel dele de governante, e a mulher, vendo essa falta, ela vai querer começar a resolver os problemas, só que ela sai da posição dela, ele tá fora da posição, ela também saiu, e aí quem vai levantar o caído? Porque dois caídos não levanta, mas um em pé, o outro caído, o em pé vai levantar o caído. Então fique na sua posição. Seu marido está fora de posição, continue na sua posição perante a Deus, perante a palavra do Senhor. Continua buscando em oração, intercessão, jejum. e Deus vai fazer a obra também com seu marido, ou vice-versa, ou com a sua esposa. Continue na posição, persevere, que Deus vai fazer a obra também na sua esposa ou no seu marido. Então, fique na posição, isso é um segredo, não sai da posição. Aqui ela ficou na posição. Depois eu vou contar o testemunho para vocês entenderem. Então, assim, Que senão vai vai ficar muito estendido esse vídeo. Então, assim, quando a gente começou a conhecer o Senhor, se converteu, aceitou Ele na nossa vida, e Ele veio com o Espírito Santo e habitou em nós, habita em nós, Ele está fazendo, transformando a nossa vida, cada área da nossa vida. Eu entendi que eu preciso zelar, cuidar da minha esposa, né? Ela é como se fosse uma flor frágil, e o marido, eu preciso preservar ela. Não é à toa que a mulher saiu do Adão, da costela. A costela está debaixo do peito, do coração. protegido, né? Está debaixo dos braços. Tá protegido. Então eu protejo ela, eu cuido dela, eu amo ela. Então esse é o meu papel, de cuidar, zelar, proteger. Esse é o papel do homem, de governar. Esse é o papel do homem. Então você precisa assumir a sua identidade e assumir o seu papel de homem e você o papel de mulher. Não é isso, amor? Não tem segredo, tá tudo na Bíblia. Tá escrito na Bíblia. Por isso você tem que buscar o Senhor. Que Ele vai te ministrando, te mostrando a palavra. Por isso tem que ler a palavra do Senhor. Primeiramente, entregar a vida para Ele. E aos poucos Ele vai transformando. E a gente entende que a gente está nesse processo de transformação dentro de casa. Dentro de casa. Para depois Deus nos usar fora. Para ter um ministério fora. Porque tem que fortalecer o Isso. que nós temos para depois cuidar de outras pessoas. Isso aí, para fechar esse assunto, né? Um exemplo, a gente estava muito focado, antes de se converter, a gente estava muito focado em fazer obra, casa, botar um porcelanato, botar um gesso, melhorar a casa, a parte do conforto nosso da família. Bem antes disso. E depois que a gente se converteu, Deus começou a ministrar no nosso coração, a gente lendo a palavra, entendendo quais são os nossos papéis. Eu entendi que a prioridade minha não é a casa em si. A casa também, eu tenho que cuidar da minha casa. Porém, eu tenho que ter prioridades, uma lista. Então, a número 1 da minha lista é o quê? É minha esposa. Porque eu preciso cuidar dela. E eu entendi isso, né? E eu tenho um canal no YouTube de consertos de geladeira, essas coisas, dou dicas lá. E lá eu tiro um dinheirinho por mês, né? O canal é monetizado, eu tiro um dinheirinho. E aí eu falei pra ela agora. Eu falei, ó, amor, esse dinheiro que cai todo mês lá, eu tô te dando, é teu. Você vai ficar contigo esse dinheiro e você vai gastar contigo, né? Cabelo, unha. A mulher precisa desses cuidados, entendeu? Ela precisa de cuidar do cabelo. O homem é só passar O homem só vai no barbeiro. Vai no barbeiro, faz uma barba e acabou. Acabou. A mulher não, a mulher precisa de um monte de coisa. Então a gente se ausentou disso. Ficou muito tempo sem investir em nós, né? Investir sem cuidar da gente. no nosso cuidar, né? Que a gente somos 3. Somos
Calma assim, calma. Somos três o quê? Alma, espírito e corpo. Então precisamos cuidar dos três, certo? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo também. A gente A gente se ausentou. Se ausentou de tudo. Largamos tudo. De tudo. Então a gente errou nisso. E Deus ministrou em nós, pela palavra dele na Bíblia. E a gente entendeu que precisamos cuidar disso. Então, a partir de agora, a gente está agora correndo atrás do prejuízo. E Deus vai restaurando tudo que foi perdido. Restaurar é uma coisa que... Dolorida, é um processo. Demora, não é do dia pra noite. Se fosse do dia pra noite, nossa, Um exemplo, o dente dela. Ela tava dando uns problemas no dente, a gente foi deixar, espera, cuidando obra. E agora acumulou um monte de coisa. Então agora a gente tá gastando um dinheiro com isso. Mas agora eu entendi, a gente precisa primeiro cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Do nosso corpo também. É, porque se a gente não cuidar da gente mesmo, quem vai cuidar? Nós, quem vai cuidar? Se Deus deu pra você esse corpo aí, é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar. Vamos cuidar. Logicamente com prioridade. Prioridade é o que? Nossa alma. Porque a nossa alma é eterna, o corpo é passageiro. Mas também precisamos cuidar da saúde, sim. Então o nome disso é ser saudável. Né? Ter equilíbrio em tudo. Equilíbrio em tudo. As pessoas acham que tudo é espiritual. Não é só... é o diabo. O diabo se levantou. Não, muitas das vezes não é o diabo se levantou. Muitas vezes você que deitou. E acomodou. Aí vem uma doença, vem um problema, porque você não cuidou de si próprio. Deus te deu esse corpo aí, é para você cuidar. Deus te deu o dente, é para você ir no dentista cuidar dele. Então, aí você se ausenta, só tudo é espiritual. Igreja, quando vê, você tá doente, tá cheio de problema no corpo. Por quê? Porque não se cuidou. Então, isso não é o inimigo que se levantou, é você que não se cuidou. Então, isso tem que ser uma pessoa equilibrada, gente, saudável. Pedir a Deus sabedoria. Sabedoria, ser saudável. Parar com esse negócio de tudo é espiritual. Ah, não, o inimigo tá se levantando. Ah, o inimigo. Que inimigo? O diabo tá lá parado olhando e falando assim, isso aí não sou eu não, pô. Isso aí é você mesmo. Tudo é culpa minha. Tudo é culpa dele agora? Não, pô. Nem tudo é ele, pô. É você que está se ausentando dos seus deveres. Só isso. Tá faltando prática. Faltando prática. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, galera, a gente vai fechar por aqui, mas essa é a meditação. Primeiro ministério. Cuide do seu primeiro ministério. Essa mensagem é o que fica para vocês aí, tá bom? E próximo vídeo a gente vai contar o nosso testemunho, para vocês conhecerem um pouco mais de nós, né? Do nosso casamento, nossa família, a nossa vida em relação com Deus, tudo que a gente tudo que a gente passou e vem passando. A gente está nesse processo aí, né? Recuperando o tempo perdido, digamos assim. E Deus está restaurando tudo que o diabo tomou. Mas como assim o diabo tomou? É porque falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente pereceu por falta de conhecimento, a nossa ignorância. Então a gente ficou com muitas coisas que precisam agora estão sendo restauradas. E restauração é um processo dolorido, demorado. Então precisa aprender isso. Esse é o intuito do canal, né? Isso. Porque Deus abriu nossos olhos. Isso aí. Também pra gente passar esse conhecimento de Deus, que Deus fez em nós, está fazendo em nós e através de nós. Então isso vale muito para vocês refletir, e quando a gente vai contar o nosso testemunho, vocês vão eu tenho certeza, muitos casais aí vão se identificar, tá? E vão descobrir, porque o principal aqui é o quê? É o caminho. E quem é o caminho para toda essa restauração, esse processo? Jesus. Só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, aqui a gente não está pregando religião, que a gente está falando sobre Jesus. Aquele que mudou e vem mudando, transformando a nossa vida, na vida em geral. Então, a gente quer passar isso para vocês, não quer reter isso só conosco, a gente quer transmitir. E nascerá um rio de águas vivas e jorrará para a vida eterna. E vai jorrar também para quem está ouvindo ao redor. Então, a gente quer compartilhar isso com vocês. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. No próximo vídeo, vamos contar o nosso testemunho. Valeu! Um abraço. Até. Tchau.